palavra nua e crua. Bom dia, professor Dionísio. Bom dia, querido Marcelo. É sempre um prazer chegar à sombra dessa árvore. Vamos quebrar uns galhos aí, não é? Mas é só para podar. E hoje o assunto é polêmico. Eu tenho certeza que vai render muito comentário. Todo mundo tem uma opinião sobre esse tema, então eu quero saber a sua. E a gente parte de uma notícia que saiu em jornais, na televisão, na internet. O Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei de Rondônia, que proibia o uso da linguagem neutra na grade curricular e no material didático, né? Aquela coisa do todas, todos e todes, por exemplo, ou com o X, né? Era uma lei estadual que proibia e o STF disse não, quem pode legislar sobre isso é o governo federal, né? E aí tem toda a discussão. Primeiro, eu queria saber sua opinião sobre isso, professor. Olha, a minha opinião sobre isso, para começar, é muito simples. Eu acho que são todas bobas. Não é porque a língua tem uma estrutura consolidada, já tem um milênio, e não vai ser pela imposição deste ou daquele, de uma moda, que ela vai mudar uma questão estrutural. As palavras mudam todos os dias, muda também a forma de serem pronunciadas. É evidente que os imigrantes árabes, japoneses, alemães, italianos e os das diversas etnias e culturas que para cá vieram pronunciam as palavras do nosso português ao modo deles e, às vezes, prevalece a pronúncia deles. Eu ontem mesmo via na televisão um anúncio de veículos, eu acho que era de veículos, da Volks, alguém imitando o sotaque alemão de falar o português, outros fazem imitando o italiano, outros o japonês, e assim vai. Mas na estrutura da língua, a estrutura da língua semelha, assim, chutatis chutandi, os pilares, os fundamentos de um edifício. É muito perigoso mexer ali, pode cair. Mas há uma razão anterior. Eles não têm o direito de fazer isso, porque a língua é patrimônio público. Quanto ao que disse o Supremo Tribunal Federal, data vênia para aquelas excelências, eu queria dizer que não tem como, nem que queiram por esse motivo ou outro, 11 ministros, ou a maioria, como é o caso, se for 6-5, como tem sido votações decisivas, decidir se vai mudar de todos para todos e tal. Não. Mas tem uma coisa, Marcelo. O que acontece também no Brasil, em várias outras questões, é que as questões são mal formuladas. E aquilo que é mal formulado, daí é mal decidido. As pessoas podem falar como preferirem. Não existe uma regra para isso. A presidente Dilma era chamada presidenta, mas não era porque se fazia necessário esta palavra. Não seria. Não era necessário. Foi para marcar território pelo fato de uma luta, aliás, muito legal, né? Muito louvável. A primeira mulher que chegou a presidente da República, então os seus, digamos assim, adeptos, seguidores, e não é assim a maioria dos eleitores, nem a maioria dos eleitores da presidente Dilma Rousseff preferia presidenta. Presidenta foi para marcar. Estava errado? Não estava, mas pode ver que não pegou. E não é uma palavra que já estava na língua, vai, volta, fica ali. Eu lembro aqui o professor Astromar, da novela Roque Santeiro, que chegava à casa do prefeito, Florindo Abelha. Lá dentro estava a Lucinha Lins, não é? Que era a Santinha. A Santinha era a mulher do Florindo Abelha, aliás. E ela era virgem, a moça era virgem, ele chegava à porta e dizia: posso penetrar? Daí o marido e a mulher, né, pais da mocinha,
a mocinha, agora lembrei, a paz da mocinha, ficavam desconcertados, porque penetrar é um verbo que passou a ser usado no sentido sexual. Você não chega na casa assim e diz, posso penetrar? O normal é perguntar, posso entrar? Então, as palavras têm o seu contexto. E todos estão forçando que entre na língua portuguesa. Se pegar, nós teremos uma variante, não é? Teremos uma variante para todos, para todas, que será todas. Agora, obrigar a falar assim, a escrever assim, isso é muito grave. Então funciona desse jeito, né, professor? Não adianta alguém ter uma lei que pode ou não pode, né? Então tem um lado que diz não pode e o outro diz não, não é você que decide isso. Porque se todo mundo começar a usar bastante, né, na linguagem oral, escrita, aí os dicionaristas vão decidir, falar assim, peraí, já tem um uso reconhecido, então nós vamos incluir isso lá no dicionário da Academia Brasileira de Letras, passa a ser uma letra, entra nos dicionários e aí faz parte do nosso dia a dia. É assim que funciona, né, uma palavra? É assim, Marcelo, mas com algumas exceções. Eu vou citar duas célebres. Uma foi a questão de forma. O Aurélio foi o único, aliás, pelo menos ele era o único que apareceu, né? Deu a cara a tapa, como se diz, quando o acordo ortográfico tirou a palavra forma com acento circunflexo, dizendo que só existia forma. Ele falou, não, forma não pode ser abolida da grafia portuguesa, e hoje nós temos as duas, a palavra forma e a palavra forma, e está lá grafada com o indispensável acento circunflexo. A outra é a palavra coerdeiro, que contrariava o próprio acordo na questão do H. O coerdeiro era com H ou era sem H? Então, essas polêmicas são menos frequentes e elas suscitam, Marcelo, uma outra questão que eu estranho muito que não esteja na ordem do dia quando são discutidos os direitos dos povos originários. Um dos direitos mais desrespeitados dos povos originários tem sido justamente o da língua, o de falar e expressar e fazer as suas reivindicações na sua língua. Deveria ser possível que, pelo menos, algumas dessas 270 e poucas línguas que dos povos originários que ainda são faladas no Brasil, não sei quando é que mataram o último falante de uma delas, se foi ontem ou antes de ontem, mas estão matando, às vezes, o último falante daquela língua, e daí é o genocídio de um homem só. Mas é um genocídio, porque acabou com o principal patrimônio daquele povo originário, que é a sua língua. Então, eu acho que, por exemplo, foi bom decretar que o português seja a língua oficial do Brasil? Foi, porque foi uma estratégia indispensável para manter a grandeza do nosso território. Nós somos grandes assim, para dar um aviso de vacina, tem que ter uma língua comum, como hoje tem o acordo ortográfico. O árabe tinha 14 grafias, agora tem uma, para efeitos externos. Lá em cada país árabe, os jornais, a escrita daquela língua tem outras variantes. No caso do português, eu estranho, então, que não tenhamos, a não ser em poucos municípios, mais do que uma língua oficial. Nós teríamos que ter pelo menos o Guarani, o Tupi, sei lá, alguma outra língua nas regiões que fosse um direito daquele povo reivindicar os seus direitos na sua língua quando ele não conseguisse ou não dominasse o português de modo suficiente, porque o que está o que há de mais fundamental numa língua do que você garantir a sua existência? Você, mesmo quando você nega um crime ou não, como já aconteceu, né? Só o réu pode dizer a circunstância exata em que ocorreu a coisa para esclarecer. Às vezes tem acontecido isso. Então, neste caso, é bom que ele possa usar a sua língua.
É um direito dele. Professor Dionísio, quando a gente fala de futebol, né, e vai ter alguma mudança de regra, quem vai bater o martelo se aquela regra vai entrar no jogo é um grupo, eu não lembro se são 13 pessoas, mas a gente brincava que eram os velhinhos da International Board, né, que eram pessoas ligadas à entidade do futebol inglês, onde o futebol nasceu, e eles é que decidiam, olha, essa regra vai entrar, vai começar a valer para o futebol do mundo inteiro. No caso da língua portuguesa, quando a gente fala dessa questão, então vamos dizer, a gente começa no Brasil a usar o todes, elo, que não é o ela nem o ele, é o elo, e começa a usar e fala, opa, está todo mundo já falando, todo mundo entre aspas, né, mas uma grande parte da população usando, já se ouve na novela, já se lê no jornal alguma coisa. Quem é que decide? Tem um grupo, e hoje, por causa do acordo ortográfico, só entraria na língua portuguesa se todos os países da língua portuguesa aceitassem esse tipo de mudança, ou não? O Brasil, se um dicionarista encampar isso, já está valendo. Quem é que decide, no final das contas, se isso vale ou não para a língua como um todo? Olha, essa questão é muito complexa, mas eu vou evitar o linguajar usual de boa parte dos professores. Ela é complexa, mas ela tem que ser explicada, né? De forma objetiva, assim, em média res, é a Academia Brasileira de Letras que recebeu isso por uma delegação legal, né? É uma delegação do Executivo brasileiro que dá à Academia Brasileira de Letras, quando ela era integrada por grandes lexicógrafos, por realmente escritores representativos. Hoje, para fazer isso, ela teria que procurar consultorias fora dali, porque é evidente que muitas daquelas figuras que estejam lá, talvez a maioria, porque o Evanildo Bechara, que é a figura solar do acordo, é o único hoje que tem um perfil de intelectual a resolver esse tipo de questão, que está lá dentro, né? Mas tem que passar pelo Senado. Tanto que, na época, o Portugal se insurgiu contra esse acordo, procurou a presidente da República e ela procurou o Senado. Olha, vamos resolver isso, porque Portugal quer mais uns anos para a gente decidir se esse acordo deve ser unificado ou não. Mas tem uma história que vale a pena contar. Havia uma cláusula do acordo ortográfico que ele só valeria para todas as nações lusófonas quando outra delas, que não fosse nem Portugal nem o Brasil, subscrevesse o acordo. E, na época, não sei por que modos, nem sei se foram lícitos, o Brasil conseguiu que São Tomé e Príncipe, de apenas 200 e poucos mil habitantes, fosse essa terceira nação. E, claro, que Portugal se insurgiu, porque o Estado português confiou no Estado brasileiro, nunca pensou, nem sequer imaginou que o Estado brasileiro fizesse isso com Portugal, e hoje vivemos já há muitos anos, né, um racha em Portugal, porque a metade do país aceita o acordo e a metade não. O Brasil não deu muita bola para isso, aceitou o acordo ainda antes de promulgado e saiu aplicando nos jornais. Se não me engano, a Folha de São Paulo foi pioneira em acatá-lo, não é? Tirando o Trema, por exemplo. Aliás, o Trema deixou saudades, não é? Deixou muitas saudades. Bom, a gente teve uma explicação aqui do professor Dionísio da Silva, lembrando sempre que o professor Dionísio é autor de Onde Vêm as Palavras, entre outros livros, que esse é o meu xodó, né? Esse eu mostro bastante aqui, de tanto que eu gosto de consultar, da Editora Almedina. Tem um link aqui na descrição do nosso vídeo, está no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, na descrição, para você comprar direto o livro, você vai adorar. É tudo dividido por verbetes e a gente vai curtindo. Aliás, eu falei curtindo porque eu abri na página do Curtir, aqui você vai curtindo página a página. E a semana que vem o professor Dionísio está aqui de volta comigo. Professor Dionísio, muito obrigado pela conversa, muito legal, aprendo bastante.
Marcelo, querido, muito obrigado a você. Eu lembro que o De Onde Vêm as Palavras está publicado também em Portugal, porque agora a Almedina publica meus livros simultaneamente, impressos e digitais, em Portugal e no Brasil. Mas eu continuo com aquele velho sonho, viu, Marcelo? Que nós, autores nacionais, eu sei que você é um autor referencial, cheguemos a Angola, a Moçambique, aos países africanos, aquelas multidões de norte-americanos que leem português, e eu aprecio muito, e tem poucos livros para ler nessas cidades onde moram, na língua deles, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Até semana que vem, então. Obrigado, professor. Até a semana que vem.